Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de trigonometria. Nessa aula eu vou dar para vocês o conteúdo de trigonometria aplicada à física. Então aqui vocês vão ver alguns assuntos de trigonometria, não vai ser aprofundado, vai ser alguns assuntos por cima, porque isso é uma aula da matemática. Mas eu vou estar dando essa aula porque vai ser importante para o nosso curso, para entender como é que funciona a trigonometria. Porque, por exemplo, quando a gente for ver em leis de Newton, a trigonometria vai ser muito útil para resolver os nossos problemas, ok? Nessa aula, eu vou dar uma aula por cima do assunto de trigonometria, porque a gente vai pegar somente alguns assuntos, alguns tópicos, que vai ser utilizado na física. Então, se você quiser uma aula aprofundada, essa não é a aula em si, mas você vai ver conteúdo bastante o suficiente para entender o básico da trigonometria e o quanto dela é utilizada na física, certo? Então vamos para a nossa aula. Então a gente vai ter aqui uma aula de trigonometria aplicada à física. Primeiro, para entender a trigonometria, a gente tem que ver triângulos. Como assim? Nessas três figuras aqui, você está conseguindo enxergar triângulo? O meu objetivo é que você consiga enxergar triângulo em qualquer forma. Por exemplo, nesse quadrado, você está vendo algum triângulo? Vamos supor que esse quadrado é perfeito, certo? Estou supondo aqui que ele é perfeito. Então, onde é que tem um triângulo nesse quadrado? Certo. A gente pode encontrar um triângulo aqui, por exemplo. Pronto, a gente já tem um triângulo. E que triângulo é esse? Um triângulo retângulo. Ou seja, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo perpendicular. Certo? Quando você vê um L, você está vendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo perpendicular. Duas retas perpendiculares. Ok? Então aqui a gente está enxergando um triângulo, mas também tem outro aqui em cima. Ok? Mas tem outro triângulo nessa imagem? Você pode encontrar mais. Você pode encontrar outro triângulo bem aqui, ó. Que ele toca, vamos supor que ele é metade da distância do lado do quadrado. Certo? E daqui a gente tem outro triângulo. E dentro desse a gente encontra outro triângulo aqui com ângulo reto. E assim vai. Por que eu estou dizendo para vocês encontrarem triângulos? Porque quando a gente for estudar leis de Newton, a gente vai ver várias situações que vai ser importante a gente ter essa visão de encontrar um triângulo retângulo em algum lugar para resolver as equações. Então, encontrando um triângulo em qualquer forma, você vai conseguir utilizar a trigonometria adequadamente. Nessa outra figura aqui vamos supor que ela é uma rampa, né? Uma subida, alguma coisa assim, uma descida. Então, onde é que tem um triângulo? A gente pode enxergar um triângulo aqui, saindo de uma ponta a outra e fechando esse triângulo maior. Ou também pode pegar uma reta que tangencia esse ponto aqui. Ou seja, toca somente esse ponto. E desce até a outra extremidade. Então aqui a gente também tem outro triângulo retângulo menor, que também tem um ângulo de 90 graus. Ok? Dá para encontrar outros triângulos aqui? Dá. Você pode encontrar vários triângulos. O que importa é que você encontre um triângulo retângulo numa figura qualquer. Nesse círculo aqui, por exemplo, você pode encontrar um triângulo aqui dentro. Dentro do círculo você pode encontrar um triângulo que, se você partir ele no meio, você vai ter um triângulo retângulo dos dois lados. Ok? Você também pode fazer um triângulo que passa por fora dele. Algo mais ou menos assim, ó. Certo? Isso também é uma forma de enxergar um triângulo nessa figura. Ok? Então a primeira dica é: encontre triângulos, veja triângulos em qualquer figura. Certo? Para que você possa resolver o problema. Pitágoras. Quem é que foi Pitágoras? Ele foi um filósofo e matemático de 571 a.C. Ele foi um cara que tinha dúvida de como é que fazia para encontrar os ângulos de um triângulo. Aqui, por exemplo, ele imaginou qual seria o ângulo desse triângulo retângulo aqui. Qual esse ângulo aqui que está nesse lado?
Outra coisa também, se a gente tiver dois lados, a gente souber esses dois comprimentos aqui, y, e esse comprimento aqui, x, qual é esse comprimento maior? Então ele mostrou para a gente umas equações. No caso, a equação, o teorema de Pitágoras, que vocês provavelmente já ouviram falar. Se não ouviram falar, eu vou estar apresentando agora e explicando como é que ele funciona. Então, Pitágoras, esse cara, conseguiu mostrar para a gente como é que calcula um ângulo e essas distâncias aqui, que também foi dado um nome, ok? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Somente isso. Ele pode estar desse jeito, ele pode estar também assim, ele pode estar assim, não importa. O que importa é que ele tenha um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem o triângulo retângulo. E o teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa, ou seja, a distância maior, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O que é um cateto? Aqui a gente tem a hipotenusa. Ela está aqui bem deitada. Aqui é a hipotenusa. A gente tem um cateto oposto. E aqui embaixo tem um cateto adjacente. Da mesma forma aqui. A gente também tem os catetos e a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o quê? É a soma desses dois caras aqui ao quadrado. Então, se eu botar hipotenusa aqui ao quadrado, é igual a soma desses dois caras ao quadrado. Ou seja, esses dois caras aqui, eles ao quadrado somados, são o que? É o comprimento dessa mulher aqui, a hipotenusa ao quadrado, certo? Então, o que é o cateto oposto adjacente? O oposto adjacente vai depender do ângulo que você está querendo descobrir. No caso, foi escolhido esse ângulo aqui. Então, esse ângulo eu chamei de x, porque eu não sei esse ângulo. Então, esse ângulo x, ele tem um cateto oposto. Qual o cateto oposto? Para você saber qual é o cateto oposto, você pode traçar uma reta saindo da pontinha ali, ó, até encostar em algum canto. Nesse próximo lugar que encosta aqui, é o cateto oposto, ou seja, toda essa reta aqui, essa altura, ou seja, onde esse cara aqui está encostado, é o cateto oposto. Porque se você for tirar retas indo em qualquer ângulo aqui, ó, saindo, ela sempre vai encostar nessa parede aqui. Então essa parede é chamada de cateto oposto, ou seja, cateto oposto ao ângulo que você escolheu. Mas se o ângulo fosse o de cima, o cateto oposto seria o de baixo, seria esse aqui de baixo, certo? E o cateto adjacente ele é o quê? Ele sempre vai ser o cateto, ou seja, a reta que vai estar encostando no ângulo. Então, essa reta aqui, que está encostando aqui no ângulo, é a adjacente, ok? Ou seja, ela está adjacente ao ângulo, ela está encostando, ela está do lado ali do ângulo. Assim, se você encontrar o oposto, então a outra reta só pode ser o adjacente. Se você encontrar o adjacente, a outra reta só pode ser o oposto. Mas você tem que saber que a hipotenusa sempre é a maior reta. Se você não conseguir distinguir qual é a maior, basta você ver qual que está oposto ao ângulo de 90 graus. Porque a hipotenusa ela sempre está aqui oposta ao ângulo de 90 graus. Se você for traçar retas aqui, ó, como eu fiz aquele outro ângulo, você sempre vai encontrar a maior reta. Ou seja, você sempre vai encontrar a hipotenusa. Ok? Agora, o que é isso que vocês estão vendo, né? Eu vou falar agora sobre o seno, cosseno e tangente. Então esse cara aqui é o coh. Já está aqui o nome dele aqui escrito, assinado. Ok? Esse cara aqui é o coh. Então eu vou explicar o que ele está fazendo. O que é isso que está acontecendo. Então, a gente tem 3 equações fundamentais para a gente armazenar na nossa cabeça. Então o coh vai ensinar isso para a gente. Isso aqui
é a letra θ. Se você vê isso daqui com um traço no meio, é a letra θ, que é uma letra do grego que vocês vão estar vendo quando você não conhece um ângulo. É a mesma coisa que você escrever x. Por exemplo, seno de x, ou seja, o seno de alguma coisa que você não conhece, que você chamou de x. Então, eu vou estar escrevendo θ, ok? Então, seno de θ, ou seja, o seno de um ângulo qualquer, que eu não conheço, é igual cateto oposto, ou seja, CO, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente, ou seja, CA, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente, que eu estou escrevendo aqui como TG, mas alguns livros, alguns locais, você pode encontrar também escrito tang. Certo? O tang de θ, ou tangente de θ, tanto faz. A tangente de θ é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas como é que eu vou decorar tudo isso? Como é que eu vou decorar aqui o seno de θ é coh, o cosseno é kh e o tangente é cos sobre k. Então aqui o coh é o cara que vai ensinar pra gente como é que a gente vai decorar isso aqui. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está de coca, como a gente fala aqui no Nordeste. Geralmente a gente fala coca. Mas também, se você for de outro estado, está de cócoras, né? Está de cócoras. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa que começa com K. Então, ele está fazendo suas necessidades. Então, vou usar esse termo chulo mesmo, que vai ser só para você decorar a forma. Então, seno é coh. Cosseno, kh. Tangente, coca. Então, coh, kh de coca. Coh, kh de cócoras. Então, essa é uma forma de você decorar. Eu acho que você nunca mais vai esquecer se você falar muito. Coh, kh de coca. Coh, kh de coca. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente, você nunca mais vai esquecer desse cara aqui, do coh, e você nunca mais vai esquecer a fórmula do seno, cosseno e tangente. Professor, mas você não explicou o que é o seno, cosseno e tangente. Isso, para me explicar, eu tenho que falar um pouco sobre o ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. Isso é um assunto para outra aula, ok? A natureza do seno, cosseno e tangente, isso é um assunto para outra aula que eu posso estar fazendo para explicar melhor o que significa, caso você não saiba, mas isso é mais uma área da matemática. Mas, se necessário, eu posso estar fazendo uma aula aqui para explicar a natureza desses termos que vocês viram agora e talvez não saibam o que significa. Mas, para isso, tem que explicar o que é um ciclo trigonométrico, o que são funções trigonométricas, mas isso é para outra aula. Agora a gente vai fazer um exercício. Nesse exercício, a gente tem esse triângulo aqui, ó. A gente tem esse triângulo maior e esses dois triângulos menores aqui. Mas eu quero saber qual a altura desses dois triângulos. Ou seja, a altura desse triângulo 1 a mesma altura desse triângulo 2. Mas que altura é essa? Como é que eu descubro? A gente descobre usando aquelas equações de seno, cosseno e tangente que eu acabei de mostrar, que é coh, kh de coca, ou seja, seno, cosseno e tangente. Então, a gente sabe aqui o ângulo e a gente sabe a hipotenusa desse outro triângulo. Então, a altura é o cateto oposto. Okay? Então, H, que é o que a gente quer saber, é igual cateto oposto. Qual das três equações que eu acabei de falar tem o cateto oposto? Coh, kh de coca, seno, cosseno e tangente. Então, seno tem o có. Então, seno de 45 graus é igual có sobre h. Mas o que é o có? O có é o nosso h, né? Esse hzinho aqui, ó, que eu acabei de escrever aqui, ó. Então, de novo, reescrevendo, seno de 45 graus é igual ao hzinho sobre o h aqui, que é a hipotenusa, é
10. Certo? Então, a gente vai isolar o h, que vai ficar 10 vezes seno de 45 graus é igual a h. Então, essa aqui é a nossa altura. Se você for jogar aqui na calculadora o que é o seno de 45, vocês podem estar utilizando também uma tabela, certo? Para saber o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, ou seja, os ângulos mais comuns que você tem que saber decorado. Eu vou apresentar isso também em outra aula, mas por enquanto aqui basta jogar na calculadora. Vamos ver aqui quanto é que isso aqui vai dar. O seno de 45 é esse valor aqui, 0,7, um número muito grande, vezes 10. Então, a gente tem aqui a resposta que é 7,07. Eu vou aproximar. Então, h é aproximadamente igual a 7,07. Então, essa é a altura desses dois triângulos. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários e que eu vou estar ajudando vocês, certo? E vocês podem estar vendo aqui também na descrição, que eu vou colocar na descrição e nos comentários, vou colocar uma lista de exercícios para vocês poder resolver e exercitar, e também vai ter as respostas logo abaixo dessa lista, ok? Espero que vocês tenham entendido seno, cosseno, tangente, com h, kh de coca. Espero que vocês tenham compreendido isso. A essência do seno e cosseno, tangente eu não expliquei, mas isso é uma área da matemática, como eu falei, mas eu posso estar explicando para vocês se você ainda tiver curiosidade ou tiver dúvida para entender como que funciona essa trigonometria, ok? Então, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e fui!